Ok, vamos continuar com o nosso estudo sobre a vida de Jesus Cristo. Já falamos sobre terminologia. Já falamos sobre quem é Jesus. E mostrando vários títulos, expressões de Jesus Cristo. Está a entender, não? Depois disto falamos um pouco sobre Jesus Cristo antes da encarnação dele. Antes de ser criado como homem. Ok? Então, vamos continuar com o nosso estudo de hoje na página 18. Página 18. Vou ler acima da página algumas profecias sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. Algumas profecias sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. É necessário saber que este vinda de Cristo, primeira vinda, foi planeado de Deus antes da chegada dele. Estamos a falar sobre Jesus Cristo antes da encarnação dele, antes de ser manifestado em carne. Isso é o significado de encarnação. Hein? Ok, então, a linha 1, número 1, a linha B, algumas profecias sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. Número 1, nasceu de uma virgem. Ok, vamos ler muitos versículos hoje, mas é necessário, porque eu quero mostrar-te estes versículos do Velho Testamento e o compromisso destes versículos do Novo Testamento. Isaías, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Immanuel. Immanuel tem significado Deus conosco. Deus conosco. Profecia. Uma virgem, vai dar à luz. Está a falar sobre Maria. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 18 e depois versículo 22 e 23. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntaram, elas se ajuntaram depois do nascimento de Cristo. Outras pessoas querem ensinar que Maria sempre era virgem. Isso é falso? É falso. Jesus Cristo tinha meus irmãos e irmãs. Outro estudo, vamos verificar isto. Como que, Pastor Marcos? Como vai estabelecer que Jesus Cristo tinha meus irmãos e meia irmãs? Com a Bíblia. Quer negar a Bíblia? A palavra de Deus? Não estou a dar a minha palavra. Tudo é a Bíblia. Amém. Amém, Pastor Marcos. Muito obrigado. Não há problema. É a minha obrigação. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntaram, achou-se ter concebido do Espírito Santo, não de José. Versículo 22. Tudo isto aconteceu para se cumprir-se o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chama-lo pelo nome de Immanuel, que traduzido é Deus conosco. Ok, está a acreditar a Bíblia? Não a minha palavra. Ok. Número 2. Espancado e cuspido. É Jesus. Isaías capítulo 50. E versículo 6, a Bíblia diz: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face
dos que me afrontavam e me cuspiam. Ok? No rosto de Jesus, no rosto de Deus. Eles cuspiram no rosto dele. Mas também outros que rejeitam esta palavra de hoje, no rosto de Deus. Marcos, capítulo 14. Marcos 14 e versículo 65. Desculpa. 14. Não, é correto. Simplesmente eu estava no capítulo errado. Marcos capítulo 14, versículo 65, a Bíblia diz: E alguns que começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Ok. Eles bateram Cristo. Também feriram Cristo. Também cuspiram no rosto dele. Eles realmente zangaram Cristo muito. Hein? Isso aconteceu. Ok. Foi profetizada antes de acontecer. É prova que a Bíblia é verdade. Número 3. Rejeição dos seus próprios. Isaías, capítulo 53. É necessário ler e entender a tua Bíblia. Não vai crescer em Cristo sem procurar entender a tua Bíblia. Com força. Com força. É necessário. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam os rostos, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ok? Ele foi desprezado do homem, rejeitado dos homens. Um bom versículo, mas vamos ler João, capítulo 1. Deve saber bem este versículo. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ok? Também, versículo 10. Estava no mundo. E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ok? Mas ele foi rejeitado. Primeiramente do país judaico. Do país judaico. Ok. Número 4. Sofrimento dele. Sofrimento. Já falamos na nossa última aula sobre esta ideia do sofrimento de Cristo durante a primeira vinda dele. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. A Bíblia diz, este capítulo 53 de Isaías fala muito sobre o sofrimento de Cristo na cruz. É muito bonito para nós entender estas coisas, saber o que Deus fez por nós, por morrer na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós rejeitaram ele. Versículo 5. Mas ele foi feito por causa das nossas transgressões e moída por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ok? É possível ser curado desta enfermidade de pecado. Eu já fui curado. Mas eu preciso de pedir misericórdia de Deus todos os meus dias. Mas eu já resolvi este problema no dia 1 de abril, no ano 1982, porque naquele dia eu reconheço que eu era pecador, sem esperança, e eu convidou Cristo para me salvar, para entrar na minha vida, para controlar a minha vida. Deu a minha vida a Ele. Mas realmente, salvação não é me dar nada a Cristo. Eu recebi Cristo como meu Salvador. Um dom
gratuito. Eu destruí aquela barreira entre eu e Deus. Falando honestamente com Deus. Deus já sabe o meu coração. Já sabe que eu sou pecador. Mas você é a minha única esperança. Já orei para receber Cristo. Você também? Espero que sim. Espero que sim. Ele sabe tudo. Ok. Sofrimento. Mas também vamos ler Mateus capítulo 8. O sofrimento dele. Mateus capítulo 8 e versículo 16 e 17. A Bíblia diz: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que, versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está a ver, hein? Isaías falou sobre isso. O compromisso está aqui no livro de Mateus, no Novo Testamento. Ok. Número 5. Silencioso quando acusado. Isaías, capítulo 53, novamente. Isaías 53 e versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele ficou com silêncio antes da acusadores. Ok. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 e versículo 11 até versículo 14. A Bíblia diz: E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Pilatos disse isso, e disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Versículo 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? Versículo 14. E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ele não respondeu, com silêncio. Este presidente, Pilatos, governador, ele ficou maravilhado, dizendo: ou pensando, não está respondendo nada, não vai defender-se? Mas Jesus não. Ele sabia que era necessário ele morrer. Ok? Ele ficou com silêncio para cumprir a profecia, porque ele já fez este plano antes de vinda dele. Está a ver, hein? Número 6. Sepultados como os ricos. Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9. A Bíblia diz: E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas Jesus Cristo não tinha dinheiro para comprar um túmulo com grande valor, um lugar para ser sepultado. Mas ele foi sepultado como ricos. Não? Mateus capítulo 27. Mateus 27. Vamos ler versículo 57 a 60. A Bíblia diz, versículo 57. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José. José de Arimateia.
que também era discípulo de Jesus. 58. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Versículo 60. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rondando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Ok. Ele foi sepultado como rico. Hein? O sepulcro de José de Arimateia. Ok. Um compromisso de profecia. Número 7. Seria crucificado. Mas vamos ler juntos número 7 e número 8. Número 7 seria crucificado. Número 8, orou pelos seus inimigos. Orou pelos seus inimigos. Isaías, novamente. Isaías, capítulo 53. 53 e versículo 12. Por isso lhe dará a parte de muitos, e com os poderosos repitará ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ok? Ele foi crucificado e ele orou pelos seus inimigos. Mas vamos ler o compromisso isto, Lucas capítulo 23. Lucas 23 e versículo 33 e 34. A Bíblia diz: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, Calvário também, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Ok. Mas ele orou pelos seus inimigos. Ele foi crucificado. Ele morreu injustamente. Mas ele estava lá. Tem inimigo? Este inimigo vai conhecer Cristo ou não? O teu inimigo vai conhecer Cristo? Como é possível o teu inimigo conhecer Cristo? Mas ele precisa de ver Cristo em ti. Ok. E mais que Deus em carne, Cristo, lá na cruz, depois de ser cuspido, também rejeitado, também batido, ferido. Ele estava lá na cruz com grande sangue, com coroa de espinhas na cabeça dele, com grande dor. Ele pediu ao Pai para perdoar os inimigos dele. E você quer combater contra o teu inimigo? Realmente? Como ele vai ver Cristo em ti? Cuidado. Muitas pessoas têm grande soberba. Eu sou boa pessoa, mas não ele. Deixa este pensamento. Você é mau, eu também, hein? Mas vamos fazer a vontade de Cristo juntos. Isso é tolo. Guardar este mau pensamento contra outra pessoa. Ele vai ver o amor de Cristo na tua vida. Deve mudar o teu comportamento e confessar o teu pecado perante Deus e mudar a maneira da tua vida. É isto. Vai ser muito difícil durante aquele tempo do julgamento dos cristãos, o tribunal de Cristo. Penso que muitos cristãos estão a guardar muitas coisas contra Deus. Hein? É necessário nós humilharmos perante Deus. Jesus fez o mesmo. Ele fez o mesmo. Como eles vão ver Cristo no mundo? Cristo já ascendeu para ficar como Pai.
Ele vai voltar, sim, mas antes da volta dele, como uma pessoa vai ver Cristo neste mundo? Através das vidas dos crentes fiéis. Quero encorajar-te a ser crente fiel, não crente infiel. O português é fraco, mas estou a falar a verdade. Hein? Está a entender isto? Peço desculpa por minha fraqueza, mas está a entender a minha palavra? Hein? Ok. Vamos continuar. Número 8. Não, número 9. Matança de infantes. Profecia. Jeremias. Capítulo 31. Jeremias 31. Há muitas profecias. Eu tenho só poucas aqui. Esta Bíblia, a Bíblia da Verdade, tem profecias. Outros livros dos outras religiões do mundo não têm profecias. Eles podem reivindicar, tem um pouco aqui. Não é nada. Porque eles estão a tentar justificar a crença deles sem ter nada. Porque eles, realmente, dá-me um minuto, por favor. Vou procurar esta palavra, porque a minha palavra é fraca. Fica comigo. Eles têm inveja. Desculpa, é muito simples. Outros grupos têm inveja do crente real que tem a Bíblia, porque o livro deles não tem profecias como a Bíblia. É verdade. Mas eles não vão acreditar sem pessoa fiel para mostrar profecias dentro da Bíblia. Como outra pessoa não cristã, como ele vai aprender esta Bíblia? É necessário você abrir a boca e ter a Bíblia e mostrar, eu tenho esta profecia aqui. Esta profecia, Jeremias capítulo 31, versículo 15, que fala sobre a matança de infantes. Ok? Infantes. Então ele vai reconhecer, o livro dele, a Bíblia, é mais inteligente do que o meu livro. Ele vai entender isso por mostrar estas profecias cumpridas. Está a ver? A tua responsabilidade pode fazer diferença deste mundo, pode glorificar Deus por ser fiel. É necessário saber estas coisas e falar com outros. É necessário. Quer me guardar para ir e testemunhar outro? Não! Pode ficar como homem, nas teus duas pernas, sozinho, com Deus. Pode testificar aos outros. A mãe vai levar bebê? Quer ser levado de Deus ou quer servir? Com a palavra. É necessário. Esta palavra é verdade. Ok. Vou continuar. Aquela palavra é gratuita. Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, chorou amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Eles foram mortos. Vamos ler o compromisso disto, Mateus capítulo 2. Mateus 2. E versículo 16 a 18. 16, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirirá os magos. Versículo 17.
Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas está a entender. Profecia cumprida. Aconteceu lá, depois do nascimento de Cristo. Mas estamos a falar sobre coisas, profecias do Velho Testamento, que foram escritos antes do nascimento de Cristo. Ok. Número 10. Fuga para Egito. Oséias, capítulo 11. Vamos ler Oséias, capítulo 11. Diretamente depois de Daniel. Capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Do Egito chamei meu filho. É Jesus. Mas vamos ver. Mateus capítulo 2, novamente. Mateus capítulo 2 e versículo 14 e 15. A Bíblia diz, e levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Oséias, né? Isto aconteceu. Profecia. Uma prova que esta Bíblia é exata. Esta Bíblia é verdade. Devemos dar a nossa atenção. Isso não é qualquer livro. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ok. Número 11. Lugar de nascimento. Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. E versículo 2. A Bíblia diz. E tu, Belém, já lemos isso outra vez, mas e tu, Belém, Éfrata, posto que pequena, entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ok, estamos a falar sobre o lugar do nascimento de Jesus Cristo. Belém, Éfrata. Belém, a vila dele. Ok? A vila de Davi. Davi também. Já falamos sobre o facto que Jesus Cristo nasceu na linhagem, genealogia de Davi. Ok. Lucas capítulo 2. Vamos ler o Novo Testamento que mostra o compromisso desta profecia. Lucas capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. O mundo ficou juntos naquele dia. Pode acontecer no nosso dia novamente. Mas um posto para todo o mundo. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos, versículo 3, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subia também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José era também Maria, já falamos sobre isto. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ok. Compromisso desta profecia.
Ok? É mais importante entender isso. Ok. A linha 12. Ou número 12, desculpa. O anúncio do Senhor. Não vou ler ambos textos, vamos ler Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías é como pequeno Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Muitos homens com grande educação. Peço desculpa. A minha fraqueza também da língua, mas há muitos hoje que chamam-se desculpa. Pode ser escolares, alunos, mas homens eruditos. Muitos chamam-se homens eruditos, com grande inteligência. Muitos destes querem dizer que Isaías tem dois autores, mas isso não é verdade. Isaías escreveu todo o livro de Isaías. Mas, depois de capítulo 39, a maneira de fala do autor muda muito. E neste capítulo 40, até o fim deste livro, capítulo 66, a mensagem foi escrita de uma maneira pouco diferente do que os primeiros capítulos até capítulo 39. É pouco interessante. Isaías é como uma pequena Bíblia, porque a Bíblia tem duas partes, basicamente. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros, também o Novo Testamento tem 27 livros. Ok? Mas, com o início do Novo Testamento, a mensagem da Bíblia muda muito com a vinda de Cristo. Está a ver, hein? Mas o mesmo autor de Deus. Mas no início do Novo Testamento, livro número 40 da Bíblia, no início do Novo Testamento, o anúncio, o arauto João Batista chega dizendo: está aqui! O reino de Deus, o reino dos céus. Ele anunciou isto, hein? Foi a mensagem de João. Ok. Mas, no livro de Isaías, capítulo 40, a mesma mensagem. Vamos ler. Isaías, capítulo 40 e versículo 3. A Bíblia diz: voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vamos ler o compromisso disto. Marcos, capítulo 1. Marcos tem problema aqui, hein? Vou mostrar. Problema só na Bíblia portuguesa, ok? Pode confiar nesta Bíblia, mas quando estou a achar problemas, eu vou mencionar isto. Porque nossa autoridade é versal autorizada, mas outro ensinamento. Vamos estudar isto. Marcos capítulo 1, versículo 2 e 3, mas vou começar com o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2, como está escrito nos profetas: eis que eu enviou o meu anjo. Mas João Batista não era anjo. Homem, segundo Hebreus, foi criado abaixo dos anjos. Não é o mesmo. Algumas pessoas querem dizer isso porque eles querem dizer que João Batista era mensageiro. Também anjos são mensageiros. Mas isso é verdade. Mas anjos são mais do que mensageiros. E João Batista não era anjo. Ele era homem. Ok? Ele era homem. Pouco era, não grande coisa. Deve entender isto. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo, mas João Batista, ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ok? Voz no deserto.
que está a vir. Ah, o Senhor está a vir. A mensagem de João Batista: preparai o caminho do Senhor. No início do Novo Testamento, que aconteceu também em Mateus, é livro 40, número 40 da Bíblia, capítulo 40 de Isaías, a mesma profecia. Como é possível organizar um livro como isto, um homem? Não. Deus organizou isto. Deus organizou esta profecia antes da vinda de Cristo. Ele organizou esta profecia depois da vinda de Cristo. Também ele organizou os versículos para ajudar-nos a ligar estas profecias juntos. Isaías é como um livro pequeno. Penso que aquelas pessoas que designou estas referências, estes versículos, não tinham nenhuma ideia sobre o facto que Isaías é como um pequeno Bíblia quando eles organizou esta tradução da Bíblia. É verdade. Nenhum outro livro do mundo tem estas profecias. Nenhum! Vai rejeitar a verdade ou vai aceitar? A escolha pertence a ti. Não eu, não Deus. A escolha. Deus quer te usar sabedoria, inteligência, para pensar, esta palavra é mais verdade do que qualquer outra. É necessário seguir esta palavra. Ele quer te usar teu livre vontade para seguir Cristo. Ok? Ok. Vamos continuar um pouco. Número 13. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ok? Salmo, capítulo 2. Deus sabia isto antes da criação do mundo. Salmo, capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ok? Está a falar sobre a geração de Cristo, de Deus. Ok, então vamos ler Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13 e versículo 33. 33. A Bíblia diz: como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Eles estavam a anunciar o facto que Deus cumpriu esta profecia na pessoa de Jesus Cristo. Ok, número 14, profecia da ressurreição. Profecia da ressurreição, Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16 e versículo 12. A Bíblia diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ok, está a falar sobre Davi? Davi foi ao inferno? Não deixarás a minha alma no inferno? Ele foi fiel homem, foi pecador. Ok, mas ele não foi ao inferno para sofrer, não. Não. E o teu santo veja corrupção? O corpo de Davi viu corrupção? Sim. Sim. Tornou-se mal depois da morte dele. Mas o corpo de Cristo, ele foi ressuscitado depois de 3 dias e 3 noites. Ok? Vamos considerar o compromisso disto. Salmo 16, versículo 10, mas vamos ler Atos. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, 26 a 31. A Bíblia diz: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido
os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Ok, vamos continuar. 29. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Ok, ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, 31, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Está a falar sobre Cristo. Hein? Profecia cumprida. Muito bonita esta Bíblia. Número 15. Deus meu, por que me desamparaste? Vou dizer isso. Este Salmo 22 é muito bom, é cheio de profecias sobre a crucificação de Jesus Cristo. Uma grande prova da verdade da Bíblia. Então, vamos ler Salmo capítulo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Davi escreveu este salmo, mas já limos Atos capítulo 2 diz que Davi era profeta. Também rei. Também como sacerdote, também. 3 escritores, 3 posições como Cristo também. Versículo 1 novamente. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Desculpa. Vamos ler também no Novo Testamento Mateus 27. Mateus 27 e versículo 46. Desculpa. Sim, versículo 43, desculpa. Estou a procurar. A Bíblia diz: E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está a ver? Profecia cumprida da Bíblia, dentro da Bíblia. Vamos continuar. Novamente, Salmo capítulo 22, versículo 16. Este salmo é cheio da profecia de Cristo, morrendo na cruz também. Versículo 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Mas vamos ler Joel capítulo 19. Joel 19 e versículo 37. A Bíblia diz: E outra vez, diz a Escritura, verão aquele que traspassaram, está a ver, profecia cumprida. Novamente, Salmo capítulo 22, versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, Eles podiam ver todos os ossos dele. Vamos ler Mateus capítulo 27. Mateus 27 e versículo 36. A Bíblia diz: E assentados o guardavam ali. Mas, pode ser, mas eles contemplaram-se lá. Para cumprir este versículo, estamos a aprender, é necessário. É um compromisso da profecia. Mas também, 18, os soldados
lançaram sortes para suas roupas. Salmo capítulo 22, versículo 18. Repartam entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Ok? Mas Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 e versículo 24. Dá-me um minuto. Marcos capítulo 15, versículo 24, a Bíblia diz: E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. Ok. Compromisso desta profecia. Está a ver isto muitas vezes com esta Bíblia. A pessoa que escreveu Salmo 22 sabia estas coisas muitos anos antes de acontecer. Está a ver, não? É profecia. Ela estava a contar o futuro. Isto aconteceu com verdade. A Bíblia é a verdade. Salmo número 19. Salmo capítulo 22, versículos 6 a 8. Escarnecido e insultado. Isso é Deus. Salmo 22, versículos 6 até 8. A Bíblia diz: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Já limos um pouco sobre isso, mas todos os que me veem zombam de mim, estendam os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Ok? Eles estavam a zombar Cristo. Vamos ler, isto aconteceu lá no livro de Marcos também. Marcos 15, novamente. O livro de Marcos, versículo 15 e versículo 29. A Bíblia diz: E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O que resposta estas escarnecedoras vão dar no dia do julgamento? Eles rejeitaram Cristo. Ele estava lá com amor, mas eles rejeitaram isto. Uma vez ele disse que pode destruir este templo e vou reedificar este templo depois de 3 dias. Eles pensavam que ele estava a falar sobre o templo deles na cidade de Jerusalém. Não! Ele estava a falar sobre o templo do corpo dele. Então, eles mataram Cristo. Os nossos pecados também mataram Cristo. Então, sabendo isto, o que vai fazer com a tua vida? Vai arrepender-se e servir Cristo? Ou vai continuar com o teu próprio caminho? Ele fez tudo para nós, por causa de amor. Espero que vai servir Cristo. Vamos continuar mais com o nosso estudo e sobre esta profecia cumprida, que é a maior prova da Bíblia do que qualquer outra. Este livro é verdade. Devemos aprender este livro. Muito obrigado.